E chegou o momento mais esperado desse ano. E aí vocês vão me falar, Lucas, é o momento que você anuncia a data oficial do lançamento de A Montanha de Livros? Não, ainda não é. Mas essa data vai estar marcada para o ano que vem e em breve teremos novidades. Inclusive, aqui encontra-se toda a história de A Montanha de Livros. Mas vocês ainda não saberão sobre, porque é só quando eu lançar, obviamente, né? Mas então podemos dizer que esse é o segundo melhor momento do ano para esse canal, que é o nosso Lidos do Ano. Mais um ano vem acabando, um ano incrível, abençoado. Obrigado, Mandinha, por esse ano. E vamos falar do que é bom, surtos literários. Porque esse ano eu fiz a conta aqui e eu li um total de 8 livros durante esse ano. Eu me sinto a vergonha da minha profissão. Você é a vergonha da profissão! Sim, eu me sinto a vergonha da minha profissão, mas vamos colocar na balança que eu fiquei grande parte do meu tempo escrevendo A Montanha de Livros, que foi aquele pacotão de página que você viu. Isso sem falar nos outros livros que eu vou escrever no... Enfim, vamos contar que eu trabalhei bastante esse ano. Mas ano que vem eu com certeza quero ler. Eu quero tirar um tempo pra mim pra ler. Mas vamos ao que importa. Bom, galera, eu vou começar a falar sobre os livros mais ou menos na ordem do que eu li, contando de janeiro até o momento atual. Bom, a gente começou o ano terminando lá... O que eu lembro, eu tive que olhar o vídeo antigo pra lembrar o que eu tinha lido. Minha memória não é boa. E o último livro que eu li naquele ano foi Nadia Kim 3. E lembro que exatamente em janeiro eu tava viajando no ano novo. E eu terminei esta bomba aqui também, que era o Nadia Kim 4, A Caverna de Mil Sóis. Galera, esse canal vocês já sabem que é fã-clube oficial de Nadia Kim. Vocês sabem que eu panfleto Nadia Kim pra tudo quanto é lado, todos os livros da Nadia Kim, porque é simplesmente uma obra de arte. E esse livro não foi diferente, porque foi um pega pra capar nesse livro aqui que vocês não têm noção. Simplesmente momentos épicos, surtos. Foi a gente vendo que o Jimmy é praticamente um fucking deus da existência lá. Ele literalmente... Isso sem falar que a gente é muito bem servido, muito obrigado por Jimmy e Jack. A gente finalmente tem um momento que a gente tem um beijo decente desses dois, né? E também a gente quase viu todo mundo indo de base, mas enfim, mas foi muito bom, Não tem muito o que falar, Nadia Kim é Nadia Kim, cara, é simplesmente sensacional, eu amo essa saga. E esse livro aqui deu uma brecha gigantesca pro próximo livro, que eu tô vivendo pra ler o próximo Nadia Kim, que é o Nadia Kim 5. Se não me engano é A Maldição do Olho Rubro, que eu me lembro A Maldição do Olho Rubro. E eu tô simplesmente vivendo pra isso, pra ver como essa história vai continuar. Ana Jekyll, por favor, lance logo esse livro. Inclusive eu amo seu trabalho. Só que acontece que depois de Nadia Kim, que eu terminei Nadia Kim, o que acontece? Eu entrei numa baita ressaca literária. Enfim, o efeito Nadia Kim, eu entrei numa ressaca literária que eu acho que durou meses. Fucking meses. Que eu não consegui fazer nada. Eu não consegui ler. Eu tinha ganhado livros, eu ganhei livros no Natal, que obviamente, né, vocês me conhecem, eu ganho livros no Natal, eu peço por livros no Natal. E eu não consegui ler nada, não deu, acho que eu fiquei até quando? Até março sem ler. E aí eu fui tocar no livro, depois de muito tempo, que foi Albatroz, que inclusive foi indicação da Ana Jekyll pra ler. Porque ele tinha essa vibe de pirata. De piratas não, né? São mais mercadores, né? Mas a história basicamente ela gira em torno da Fable, que é uma menina que foi abandonada a Deus dará pelo pai, depois que a mãe foi de base, num naufrágio que, se não me engano, foi o próprio pai que causou, eu não lembro ao certo. Mas é isso, a mãe dela foi de base, e aí ela ficou a Deus dará numa ilha de ladrões. Ela teve que se virar e tal, uma história muito boa, inclusive. Eu lembro que eu fiquei enrolando muito, eu enrolei muito pra terminar esse livro. Eu fiquei acho que uns 2 meses pra ler até chegar no meio da metade do livro, que foi quando a história engrenou pra caramba. E quando a história engrenou pra caramba, eu falei, meu Deus, e eu terminei ele. Depois que eu comecei a engrenar pra valer, eu terminei acho que ele em uma tarde. Foi uma tarde? 2 tardes, eu acho. 2 tardes, em 2 tardes eu terminei. Acho que eu tava no metade do livro, e aí a história ficou insanamente incrível, e aí eu devorei o livro. A maioria dos meus livros eu faço isso, eu demoro 2 meses pra ler até metade do livro e depois em 2 tardes eu termino o resto. É um mal meu. Mas assim, a história é incrível, eu não tava esperando pelo final, o final foi de lascar. E eu fiquei, caraca, tem continuação essa coisa. Eu comprei esperando que fosse um livro único, mas não, é uma continuação. Eu confesso que às vezes um pouco me irrita quando eu pego um livro que eu não sabia que era continuação, e aí chega e tem uma continuação.
Porque às vezes tem livros que eu gosto de continuação. Por exemplo, que nem Nadia Kim, Percy Jackson, eu gosto que seja uma continuação, porque eu me interessei pela série. Mas quando é um livro que eu pego do nada assim, eu confesso que eu fico um pouco irritado quando é continuação. Mas esse livro vale muito a pena. Não comprei ainda a continuação, mas eu pretendo comprar em algum momento. E aí a gente veio para um livro que foi uma patifaria para eu ler. Porque esse livro eu comprei ano passado, que é A Mágica do grande Rafael Montes. Foi o livro que me introduziu ao universo de Rafael Montes. Inclusive caiu aqui o marca-página. Eu enrolei porque eu comprei ele ano passado. Eu enrolei pra ler. Eu cheguei ele até a metade novamente. Fiquei meses pra terminar de ler. E aí quando eu peguei pra ler de novo, eu falei, carambolas! Que livro! Que livro, senhoras e senhores! Rafael Montes, um gênio da arte, um gênio da escrita. E ainda que esse é o livro infanto-juvenil, né, dele. Mas assim, a gente acompanha a famosa ideia, grupo de amigos resolvendo um mistério na cidade. E acontece que na cidade rolou causado por um cara misterioso que deixa cartas de baralho nas suas vítimas. E aí uma das vítimas foi um amigo de um dos garotos desse livro. E aí meio que eles juntam o Esquadrão Zero, que é o Zero, é um menino que foi de base. E aí eles juntam esse pequeno grupinho pra falar, vamos descobrir quem que é esse malandro, né? Quem que é esse cara? E, gente, é um livro sensacional, é plot atrás de plot, e é um universo muito gostoso de você ler. Jovens resolvendo mistérios é sempre um bom universo pra gente ler, é sempre um universo gostoso da gente ler. Confesso que eu me apaixonei pelos personagens, foi sensacional, foi incrível, é Rafael Montes, né? E eu lembro perfeitamente de quando eu cheguei no último plot. O último plot é literalmente a gente só descobre a história no último capítulo. E eu descobri que isso é meio que uma marca registrada do Rafael Montes, que a gente só descobre o que aconteceu de verdade no último capítulo. E meu irmão, foi incrível. É um livro cheio de aventura, cheio de emoção, diversão e obviamente aquele suspense que a gente adora no Rafael Montes, né? Se você gosta de um drama, mas não quer uma história tão pesada assim, a lá Rafael Montes, né? Porque a gente sabe que Rafael Montes é pesado pra caramba. E não é todo mundo que gosta. Mas se você quer uma história mais leve, tipo um livro que me lembrou muito esse aqui, que inclusive, acho que o próprio Rafael Montes escreve aqui que ele se inspirou, foi o dos Caras, do Pedro Bandeira. Inclusive tem a dedicatória do Pedro Bandeira aqui. E me lembrou muito a época dos Caras, porque eu lia na escola e eu confesso que é um dos poucos livros da escola que eu realmente gostava. Me lembrou muito. Muito melhor até, posso dizer. Muito melhor que até os Caras. Porque, bom, né? Tem o molho do Rafael Montes. Mas enfim, recomendo pra caramba A Mágica Mortal. Depois a gente chegou a Árvore Inexplicável. A Árvore Inexplicável eu ganhei no meu aniversário. Na verdade, foi um outro livro. Aí eu troquei na livraria por esse aqui. Inclusive é engraçado que eu nem ia levar esse livro. Eu tinha pegado outro. Que eu tinha pegado qual? Eu tinha pegado a Winged Feather? Não. Eu vou deixar aqui o print da capa do livro, porque eu não lembro o nome. Que era um livro de fantasia que eu tava super pilhado pra ler, só que aí no final é aquela ideia de alta fantasia, aquela ideia de uma história de alta fantasia que é muito... Não é que é demorada, mas ela é muito... Ela me passa a sensação de rugosa, pastosa, dura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim, é um sentimento de, sabe aquela... Você sabe o que eu tô querendo dizer, você sabe. Aquela alta fantasia que é muito difícil de você entender às vezes. Não gosto tanto, não é o meu estilo de livro. E eu tinha comprado esse, que eu achava que ia ser muito bom, porque eu gosto mais da fantasia infanto-juvenil. Eu confesso, eu gosto de personagens mais divertidos, uma história mais leve de você ler. Mas eu não gosto tanto de temas como guerras entre reinos, apesar de eu gostar depende muito dos personagens, depende muito do carisma dos personagens, sabe? Porque eu confesso que eu tenho paladar infantil pra livro, porque eu gosto mais de histórias mais divertidas e interessantes, mais rápidas de ler, né? E aquele lá não estava sendo bem demorado. Acabei comprando esse aqui também, que não é fantasia infanto-juvenil, é fantasia urbana, da Carol Kiovato. Eu nunca tinha lido um livro dela, mas eu já conhecia o trabalho dela. E eu achava muito legal, sempre quis um livro dela. E quando eu vi esse aqui, e eu vi que ele se passava em São Paulo, minha querida terra da garoa, eu falei, eu preciso. E eu gostei da história, porque ele me passava essa ideia de uma personagem que estuda na USP, e ela tá lá na região de Parelheiros, Guarulhos, e ela mora lá, e aí também a ideia que é uma magia escondida, e elas têm um negócio que é ver fumaça numa árvore, ela vê uma fumaça colorida que ninguém mais enxerga, só que aí ela descobre que um cara parece enxergar, e aí ela começa a se relacionar com esse cara, e aí
Meu irmão, esse livro é muito bom porque ele vira um grande esquema de poder e de luta ambiental, que eu amo esse tipo de tópico. Eu amo livros que abordem tópicos ambientais, que falam sobre proteção ambiental, e esse livro entrega isso de bandeja pra você, é muito bom. E ele traz assuntos tão bons, tão pertinentes, tão necessários. E você fica abismado, cara. Quando você tá lendo, você começa a perceber que, caraca, isso... Eu amo magia escondida, eu amo histórias onde mundos mágicos e o mundo normal meio que coexistem, meio que há um jogo de poder entre pessoas poderosas querendo tomar posse da magia, mas só que ninguém conhece. E é esse estilo de história. Sem falar que tem partes de thriller excelentes, tem perseguições assim que você fica PQP, de tão bom. E teve muitos momentos que eu fiquei tipo de boca aberta, assim, só turning page, saca? É muito bom, muito bom. Isso é um dos livros desse ano que eu falo, caraca, leia. E eu até fico levemente triste, porque eu falo, caraca, não tem ninguém panfletando esse livro por aí. E a Árvore Inexplicável realmente merece ser panfletado. Então panfletem, leiam esse livro. Realmente muito bom. Aí depois veio pra um dos meus queridinhos desse ano, que é Pingos de Natanael. Que eu fiquei assim... Cara, sabe a sensação de você tá assistindo Bluey? Eu fiquei exatamente com essa sensação enquanto eu tava lendo Pingos de Natanael. Que basicamente a história conta sobre um garoto que sofre bullying dos amigos, só que ele tem meio que medo de sair do grupo de amigos por causa que ele se sente seguro lá, inseguro entre aspas, ele tem medo de fazer amizades. Então meio que ele não quer encontrar coisas novas por causa desse medo de abandonar o que ele já conhece, sabe? E eu me identifiquei muito porque quando eu era pequeno e quando eu tava na escola, eu vivia exatamente isso. E eu fiquei tipo... Natanael sou eu, cara. E acontece que ele acaba que uma colega da escola, ela vai ter que dormir lá na casa dele por causa que os pais foram viajar com a irmã. E aí vai rolando a história, e os dois, e meio que o Natanael tem pavor de fazer amizade nova, mas aí a garota ela é super divertida, extrovertida, e ela fica zoando saudavelmente com ele, e aí ele vai aprendendo sobre o que é uma amizade verdadeira e o que é uma amizade tóxica. Ele fica vendo que ele ficava tendo casos de... Enquanto ele tava com os amigos, mas com ela, ele percebe que a vida é muito mais legal e que ele pode ser como ele é. E é muito fofo, cara. É uma história muito sobre autoaceitação e amizade. E é muito lindo, cara. Muito, muito lindo. Eu não entendo como não tem ninguém panfletando esse livro, porque ele me passa exatamente a vibe de você estar assistindo Bluey ou tá assistindo Backyardigans. É exatamente a mesma vibe, cara. É um livro infantil, eu confesso. É um livro infantil bem curtinho. Mas, cara, vale muito a pena, vale muito a pena. Esse é um dos livros que eu falo, pelo amor de Deus, panfletem Pingos de Natanael, porque é muito, muito lindo. Eu comprei também por causa das ilustrações, cara. Muito lindo. Ah, e pessoal que sabe que esse livro é meu, deixa abaixo, tá? Vamos fingir que vocês não sabem, tá? Depois dele, nosso querido Pingos de Natanael, vem a bomba desse ano. Que foi Jantar Secreto. O que dizer sobre Jantar Secreto? Todo mundo já falou sobre Jantar Secreto, né? Não precisamos falar sobre... Tô zoando, cadê? A gente precisa falar assim. Cara, eu amei Jantar Secreto. Confesso que eu não fiquei tão horrorizado na cena do açougue quanto as pessoas que é o capítulo do Inferno de Dante. Eu não fiquei tão horrorizado olhando pelo lado humano, mas eu fiquei horrorizado quando a gente sabe que esse tipo de coisa acontece com os animais. E aí, esse fato foi o que me pegou. É entender que tudo... O que me pegou nesse livro foi a metáfora. Foi a metáfora e o humor sádico de que tudo que acontece aqui realmente poderia acontecer na vida real. E, enfim, toque de Rafael Montes, cara. Rafael Montes é um cara que eu fico pensando, caraca, como que ele escreve essas coisas? O que você passa na pequena cabeça de Rafael Montes pra escrever esses negócios? Porque é grotesco, vamos dizer assim, é grotesco esse livro. É algo que... Você tá tendo gore. Você tá tendo gore. É literalmente isso. Não tem outra explicação. É um terror gore. Não tem o que você falar. Mas é genial como ele conseguiu passar essa vibe pra um livro. E você conseguir... E não é só essa coisa, não é um terror pastelão que é apenas terror por terror. É sadismo puro, sabe? É sadismo puro. É um sadismo inteligente, é um humor ácido pra caramba.
E é justamente por isso que ele é muito bom, porque ele pega as coisas mais grotescas da nossa sociedade e bota no livro como se fosse uma grande piada e um grande... Sabe aquela piada que você fala... O que eu acabei de escutar agora? Que você ri mais por espanto do que por humor? É esse o tipo de coisa que acontece em Jantar Secreto. E não é à toa que ele é um dos livros brasileiros mais vendidos de todos os tempos, cara. E agora, ultimamente, eu vi que o Rafael Montes lançou a versão em inglês, que é vendida lá nos Estados Unidos. Porque realmente, cara, é um livro que merece ir pra fora. Porque ele é genial. É um livro muito inteligente, é um livro incrível que te prende do começo ao fim, cara. Merece a sua leitura. Mas digamos que você precisa ter estômago. É que eu confesso que o fato de eu ter sido a criança que foi nascido e criado nos anos 2000 e viu tudo que uma criança dos anos 2000 viu... Se é que vocês me entendem quando eu digo, quando a gente lembra de FNAF, Smile, entre as famosas lendas urbanas da internet, então tudo que eu vi naquela época meio que criou uma grande carapaça pra chegar em Rafael Montes. Mas se você não pegou essa época e se você não tá acostumado com esse tipo de coisa, é melhor, vai com calma. Mas se você tem estômago pra ler Rafael Montes e ler Jantar Secreto, leia, porque é muito bom. Chegamos no nosso penúltimo livro, que foi Penadinho Luz, que é uma HQ, é uma graphic novel da MSP, né? Que foi, sinceramente, lindo. Acabei de lembrar que tem mais um livro. Antes de Penadinho Luz, também tem Magali Receitas, que é outra graphic novel da MSP, que conta uma historinha muito fofinha da Magali fazendo um jantar, se não me engano, para os amigos. E é muito fofinha a história, é muito lindinha. E ela foca completamente na ideia da Magali e da tia Nena. E toda a ideia de como comida traz muito sentimento. E é engraçado, quando você vai lendo essa história, meio que você vai quase se sentindo junto na cozinha da Magali. E é muito fofinho, muito gostosinho de ler. Vale muito a pena. Não é uma das minhas graphic novels favoritas, apesar da Magali ser uma das minhas personagens favoritas. Eu acho que a Magali é minha segunda personagem favorita. Obviamente depois do grande Cebolaço Menezes da Silva Jr. Eu confesso que não é minha graphic novel favorita, mas eu gostei muito. Achei lindo, achei fofo. Comfort. É comfort pra caramba. É um livro cozy pra você ler tomando uma xícara de chocolate quente com um incenso aceso, escutando música clássica de fundo. É esse o tipo de vibe que você vai sentir quando você estiver lendo Magali Receita. Aí depois veio Penadinho Luz, que é outra graphic novel que eu ganhei também, que foi muito, muito fofinha também, muito linda. As graphic novels do Penadinho são 3. E eu comprei a terceira sem saber da história do resto. Mas dá muito bem pra você entender a história, o que tá se passando, lendo só essa, mesmo sem o outro, sem a base das outras. Mas é muito gostosinho. É um livro lindo que faz você pensar muito. Acho que esse livro me fez pensar muito sobre viver e desviver, sobre amor até, porque esse livro fala muito sobre romance, fala muito, porque ele aborda uma coisa que me pega muito, que é reencarnação. E só que ele pega muito pelo lado de um fantasma que não quer reencarnar. Tá com medo, porque a grande história é que o Penadinho ele vai reencarnar e ele tá com medo de perder a alminha. E aí, ele tem esse medo de deles reencarnarem os dois, né? E aí eles se perderem. E é muito linda a mensagem final. Me fez ficar tipo... Sabe aquele livro de romance que você gosta? Esse graphic novel consegue entregar uma mensagem sobre amor e sobre destino muito mais forte que muito livro de romance que eu já li. E isso sem ter lido as 3 graphic novels, tá? Só pegando a última. Então vale muito a pena. É uma experiência ler. Eu li numa noite... É bem rapidinho, são 90 páginas, se não me engano. Mas eu li rapidinho e é uma história linda. A mensagem é simplesmente sensacional. E aí nós chegamos ao último livro do ano, que foi o último livro que eu li. Eu não vou colocar os quase lidos, que são os livros que ainda estão em andamento, porque, né, eu acho que não vale a pena colocar lidos do ano. E também porque já estamos há quase 25 minutos no vídeo bruto e eu não quero que isso vire um grande filme. É quase mágica. Eu sou o único do fandom desse livro. Comprei ele junto com Árvore Inexplicável. E eu confesso que eu demorei. Também é mais um dos livros que eu li até a metade em 2 meses. E aí o resto eu li em 1 semana. Mas assim... Que livro, minhas senhoras e senhores, que livro! E é incrível que eu sou, acho que, o único do fandom desse livro. Porque eu pesquisei na internet algo sobre esse livro.
E eu só vi uma pessoa falando sobre esse livro. Uma única pessoa. O outro vídeo era da própria editora. Mas eu só vi uma pessoa falando sobre esse livro. E meu irmão, ele é genial! É lindo! Eu chorei vendo ele. Ele conta a história da Aurélie, que é uma padeira, uma aprendiz de padeira. E ela vive uma vida completamente sem sal nem açúcar, apesar dela ser padeira. Até que um dia uma buscadora chamada Iliana vai pra ela e fala: busque uma pessoa pra mim, porque nesse universo meio que tem magia nesse universo. Só que a magia não é algo tão explorado, entre aspas, e principalmente a ideia da magia da busca é meio que passada até, mas a Aurélie conhece, e ela não se considera uma pessoa mágica, ela só sabe fazer esse feitiço. E aí essa menina, Eliana, ela vai lá pra tentar buscar uma pessoa, busca outra, porque ela é meio que uma caçadora de recompensas, entre aspas, vamos dizer. E um belo dia ela acaba indo precisar buscar uma pessoa que elas não estão encontrando de jeito nenhum, e ela precisa encontrar. E elas partem pra uma aventura, e a Aurélie acaba tendo que abandonar tudo, e ela fica com medo. É uma história muito legal sobre desapego do confortável e sobre você largar o medo do novo e alçar voo para o desconhecido, porque é no desconhecido que moram as grandes aventuras. E esse livro fala muito sobre isso. Inclusive, tem o personagem que se chama o Príncipe Desafortunado. Sabe um menino divo? Não é divo no sentido divônico, sabe? É divo no sentido de... Eu me via muito nele. Sabe aquele garoto que é simplesmente um garoto muito gente legal? Muito gente boa? É um tipo de garoto, porque sempre quando a gente pega um livro que tem romantasia, a gente sempre acaba vendo os personagens meio malvadão das ideias, o cara que é tipo, eu sou o B10 das ideias, sabe? Tipo, a gente geralmente vê esse tipo de garoto nos livros e as meninas se apaixonando por esse tipo de garoto. Mas em É Quase Mágica a gente vê um garoto que ganha o coração da menina porque ele é doce, porque ele é gente boa, porque todo mundo... não é que todo mundo gosta dele, mas ele é meio que tipo um personagem, porque ele se chama Príncipe Desafortunado, porque... meio que nada que ele faz dá certo, mas mesmo assim, ele é tipo... É uma comparação muito legal que eles fazem no livro. Ele é tipo o cachorro que quando você sai e você volta, ele destrói a casa. E ele tá olhando pra você assim, abanando o rabo, tipo, olha o que eu fiz. E você não consegue ficar bravo com ele, porque ele é extremamente fofo e bonzinho. E eu amo esse tipo de personagem. Eu acho que é muito pouco explorado garotos em livros que são simplesmente legais. E não precisam ser, nossa, ele é o tal das ideias. Tipo, ele é... comparação esdrúxula, mas ele é o motomoto das ideias, sabe? E tem poucos personagens assim. E eu gostei muito do Desafortunado. Eu me vi muito nele. E ele se tornou meu personagem favorito nesse livro. Porque ele é simplesmente legal. Também uma troll que é muito incrível. E ela é muito... Sabe aquela personagem que diz a coisa certa na hora certa? A Quad é o nome dela. Ela diz a coisa certa na hora certa e você fica tipo, caralho. E eu gostei tanto desse livro que ele quase me fez sentir o molho brasileiro dos livros. Ele é... eu não lembro de onde que ele é. Não lembro de onde que a escritora é. É Emma Mills. Eu comecei a seguir ela no Instagram, mas eu não lembro de onde que ela é. Eu acho que ela deve ser Reino Unido. Eu não lembro se é Reino Unido. Eu acho que deve ser Reino Unido. Se não for, deve ser Estados Unidos. É um livro que tem tanta zoeira e tanta coisa assim, que você tipo, caraca! É muito bom, eu gosto de livros. Eu amo livros assim, inclusive vocês no comentário, vocês que conhecem. Eu tenho uma necessidade esdrúxulamente gigante de encontrar livros que tenha esse toque de molho de humor. Mas não é um humor qualquer, tipo, piadocas. Não, é um humor que realmente faça você rir. Eu gosto de personagens cativantes que te fazem rir. E ao mesmo tempo essa ideia de fantasia, mundos mágicos. Eu amo livros que juntam mundos mágicos com piadas esdrúxulas e piadas engraçadas e também críticas sociais, enfim, eu amo. Inclusive todos os meus livros eu gosto de trazer isso. Inclusive a Montanha de Livros, que vai ser o próximo livro que eu vou lançar, ele tem muito disso, de uma história de fantasia com crítica social, mas que mistura também muito do humor muito pastelão das ideias. Que você fica lendo, caraca, eu tô lendo essa piada e eu tô rindo pra caramba. Mas eu gosto desse tipo de livro, eu amo esse tipo de livro, por isso que eu também amo Nadia Kim, porque ele é esse tipo de humor, ele é esse tipo de livro que tem fantasia, tem aventura e tem humor pastelão e tem críticas sociais, que eu amo. Percy Jackson também, humor pastelão, aventura, personagens carismáticos, enfim, eu gosto desses tipos de livros. E eu tento trazer isso pro meu universo literário. Então, se você conhece livros desse estilo, por favor, deixe nos comentários, porque você vai ajudar muito esse pequeno querido. Inclusive, um livro que eu tô lendo agora... Eu falei que eu não ia mostrar livros que eu tô lendo agora, mas enfim, dane-se.
De tão maluco que tá acontecendo, tá caótico. Inclusive, eu tenho o pôster do caos ali, de Ordem Paranormal. Inclusive, esse ano eu comecei a ver Ordem Paranormal. Bom pra caramba, traumático, mas é bom pra caramba. E, inclusive, justamente por causa de Ordem Paranormal, eu comecei a ler esse livro aqui, O Clube do Pesadelo. Inclusive, também eu vi num vídeo da Ana Jekyll. Só dá uma indicação muito boa. O Clube do Pesadelo é o livro que eu tô lendo agora. Eu tô na página 113. E é muito bom porque ele tem realmente essa ideia. É literalmente jovens investigando sobre uma maldição numa cidade pequena de Santa Catarina, se não me engano. Ele tem um humor muito pastelão das ideias que eu tô rindo pra caramba. E a personagem principal, que é a Dominique, ela me passa a vibe completa da Luz Noceda. Eu simplesmente não consigo enxergar a Dominique sem ser a Luz Noceda. E tem um outro personagem aqui que é o Fábio. Ele me passa também a vibe exata do Jax de Digital Circus. Inclusive, são dois queridos que estão na minha bolsa aqui, o Jax e a Luz. E é um livro de terror, vamos dizer assim, meio ficção científica. Não é ficção científica, é terror sobrenatural. Que, inclusive, as escritoras elas falam que elas se inspiraram muito em Stranger Things, em Scooby-Doo e Exorcismo da Minha Melhor Amiga. Cara, tem referência de tudo aqui, é muito bom. E ele se passa no final dos anos 90, né? Logo virada anos 90 para anos 2000. É muito bom, cara, é muito bom esse livro. Eu realmente achava que esse livro merecia muito mais destaque nas redes. Porque ele realmente é muito bom. E ele me passa muita vibe também de Ordem Paranormal, que a escritora ela faz muito conteúdo lembrando de Ordem Paranormal. Porque Ordem Paranormal também tem muita vibe, tem muito o suco. Bebe da mesma fonte do Paranormal. Que eu gosto muito, eu amo livros com histórias paranormais, eu amo colocar personagens nerdolas falando sobre paranormal. Inclusive, fica aí, tá? Tá vindo. Tá vindo. Tá vindo. Uma querida que vai beber dessa mesma fonte. Do humor pastelão, falando sobre paranormal, nerdola. Fiquem ligados que vai ter uma querida aí que vai vir. Vai vir, tá? Vai vir. É isso, o vídeo bruto deu meia hora. Eu vou me lascar pra editar esse vídeo. Mas eu tô muito feliz. Achei que ficou muito legal o vídeo. Os lidos do ano, como eu disse, eu acho que eu li pouco. Sinceramente, eu acho que eu li muito pouco. Devia ter lido mais. Mas... fazer o quê? Ano que vem eu quero ler mais. Mas eu tô feliz com o que li. Eu achei que as coisas que eu li esse ano tem bastante da minha personalidade. Eu gosto de ler livros que me fazem sentir bem. Eu gosto de ler livros que conversam comigo, sabe? Eu não sei, eu vejo a leitura muito... Por mais que eu queira ler mais, eu vejo a leitura muito como um ponto de segurança pra mim. Um ponto onde eu olho e falo, caraca, eu estou aqui. Eu gosto de pensar assim. Gosto não, né? Eu acabei de pensar nessa frase. Que a escrita é a minha forma de dizer o que eu estou sentindo para o mundo. E a leitura é encontrar no mundo o que eu estou sentindo. Caraca, essa frase ficou muito boa. Sou poeta, cara. Me perdoe pelo episódio de autoconfiança desbalanceada. Daqui a 5 segundos eu vou estar me odiando. Acontece, faz parte. Mas é isso. Obrigado por tudo, obrigado por ter chegado até aqui. Visto o que eu li, eu sei que vocês gostam de ver o que eu gosto de ler. E eu gosto muito de ver o que vocês gostam de ler. Então deixa nos comentários quais livros você lê no livro. Minha dicção é uma porcaria. Me deixem aí nos comentários o que vocês leram durante esse ano. Me falem se os livros que eu li, algum de vocês conhece. E vamos conversar sobre isso, né? Porque esse canal é pra isso, pra gente conversar e falar sobre livros que a gente gosta. Novamente, pra quem não me conhece, só chegou de paraquedas nesse vídeo. Meu nome é Lucas Cruz, também mais conhecido como Lucas Escrita. Sou escritor de fantasia infanto-juvenil e eu gosto de falar sobre meus surtos literários e ser um grande nerdola das ideias. Esse ano foi sensacional. Espero que vocês também tenham tido um ano sensacional. Espero que o ano que vem seja mais incrível ainda. Se esse ano não foi bom pra você, aguarde! Ano que vem é o seu ano. Tô te falando isso do coração. Você vai ser incrível. Vai ser um ano incrível pra todos nós. Vai ser um ano cheio de bênçãos, um ano cheio de alegrias, um ano cheio de aventuras, um ano cheio de aprendizado do bem. Vai ser um ano mais incrível de nossas vidas. 2026 tá prometendo, eu não sei, eu sinto que ano 2026 vai me passar a vibe de anos 2010. 2026 é a vibe dos anos 2010. Porque 2025 pra mim já foi muito a vibe dos anos 2010. Escuta o que eu tô falando. Summer Electro Hits
tocando no talo nesse ano novo para 2026. É a vibe vibrante que a gente ama. Novamente, que Deus proteja você, te abençoe. O seu Deus, na verdade, seu Deus, seja ele qual for, te proteja e te abençoe. E obrigado, mãezinha, por mais um vídeo. Obrigado por tudo isso que eu tô lendo, por eu ter a chance de ler e por eu ter a chance de ter esse público maravilhoso, ter uma vida muito incrível. Eu amo, tô muito feliz, E lembre-se, se você tá tentando ser uma pessoa boa e você não tá tentando atrapalhar a vida do coleguinha, relaxe, tudo bem, as coisas vão se acertar pra você. Pode ser que você não esteja se sentindo tão bem agora, mas você vai sentir. Porque como eu disse, se você é uma pessoa boa, não tá querendo fazer mal pro coleguinha e ainda está tentando ajudar os outros. Porcaria de caminhão, atrapalhando a minha filosofia. Se você é uma pessoa que é uma pessoa gente boa, legal, divertida, que se tenta encontrar a melhor parte da vida, se você é uma pessoa que não atrapalha a coleguinha, se você não é uma pessoa que desrespeita as pessoas, e se você é uma pessoa que tem consciência de classe, as coisas vão se ajeitar pra você. Eu tenho certeza, Deus gosta de corações bons, o universo gosta de corações legais, o universo gosta de corações bons, a espiritualidade gosta de corações bons. Vai na minha. Se você tem um coração bom, se você tá tentando fazer as coisas da melhor forma possível, vai ficar tudo bem. Ficando por aqui. E até o próximo vídeo, que provavelmente só vai ser ano que vem, porque eu não vou mais trabalhar esse ano. O último trabalho que eu vou fazer esse ano é editar vídeo. É editar esse vídeo que já deu 40 minutos, esta maravilha. Vocês são perversos. Vocês são um bando de perversos. Vou ficando por aqui novamente. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Eu falei até. Esse canal é uma loucura. É louco, né?